Olá, professores, como vocês estão? Vamos iniciar aí a nossa formação continuada, né? Nesse período a gente colocou essa temática para a gente dar uma discutida, conversada, né? Geopolítica em tempos de pandemia. Não é um período muito fácil que estamos vivendo, mas vamos lá, né? Estamos vivos, isso é bom. Então, a gente tem uma organização, né? Então, a gente vai ver no próximo slide aí como é que nós organizamos essa nossa formação. Pode passar mais um, por favor. É lógico que é um oferecimento da prefeitura, né? Podemos deixar de falar. Então, nós temos uma estrutura, né, de formação dividida em 3 partes, né? A introdução, que geralmente eu faço isso, vocês já estão acostumados. Nessa introdução, a gente vai falar um pouquinho do documento que organiza o nosso sistema de ensino na rede, que é o nosso referencial curricular, que foi construído aí o ano passado. Depois o Rafael Bartman vai falar um pouquinho de como que está a geopolítica no ensino da geografia e no nosso referencial curricular, e depois o Rafael Bastazini, ele encerra a nossa formação com a geopolítica em tempos de pandemia, chamando atenção aí para 2 grandes potências, né, a China e os Estados Unidos, e como que isso está reconfigurando, né, o poder global aí, e principalmente por esse período aí dessa pandemia. Então, vamos para o próximo slide, por gentileza. Então, falando que olha, tá vendo? Já vou esquecendo. Mas a gente precisa primeiro, antes de começar a falar do referencial, os nossos repasses iniciais. A gente sempre faz isso toda a formação, né? Então, a primeira coisa é para falar dessa formação. Então, como que ela está configurada? Qual a sua organização? Ela está organizada em 20 horas aulas. Então, essas 20 horas aulas estão divididas em 3 partes. A primeira parte é a live. E aí vocês vão ter o chat aí que vocês podem perguntar, tirar as dúvidas à vontade, não tem problema nenhum, a gente está à disposição para conversar com vocês. A segunda parte é a leitura de um texto, e a terceira é a produção, né, de algum documento que desse mesmo texto, vocês vão fazer aí, um produto, vamos falar, é uma resenha, um resumo, a gente ainda vai mandar para vocês tudo por e-mail. No e-mail que vocês fizeram a inscrição de vocês no Even 3. Então, só para vocês saberem, para configurar as 20 horas, tem essas 3 partes que têm que ser concluídas, tá bom? Uma outra coisa com relação aos certificados. Vocês lembram que no ano passado, né, aquele atropelo que deu, mas a gente avisou, lembrando que vocês receberam um e-mail lá em fevereiro, que a gente avisou vocês sobre essa junção de todas as declarações, né, para poder fazer um certificado, aí juntar e fazer um certificado de 20 horas. Dessa formação, vocês têm uma primeira declaração que vocês já baixam direto lá do Even 3, que é vocês estarem assistindo a live, isso já permite vocês terem essa declaração. E as outras 2 partes somos nós que vamos enviar para vocês. E aí, juntando, dão 20 horas. Quem faz esse certificado é o Centro de Formação lá no CEFOR, o setor de certificados. Aí, depois que a gente termina esse processo, é só vocês encaminharem para lá. E uma outra coisa importante que a gente precisava falar com vocês é do blog, né? Então, o blog é o nosso canal de comunicação com vocês. Como é que a gente pode auxiliar vocês nesse processo, né, de ensino? Então, se vocês entrarem lá no geomorena.blogspot.com, vocês vão ver várias abas, né? Eu vou destacar 2 aqui. Um é dos documentos oficiais, aqui vocês vão encontrar quais documentos que a gente utiliza, né, para o processo de ensino na rede, então o referencial está ali. E tem a aba do material didático, que a gente sabe que não é fácil produzir atividades para esses cadernos de atividades, que é o meio pelo qual a gente está fazendo com que a criança, com que o estudante se sinta ainda, né, nesse processo, né, de escola. Então, a gente tem ali algumas sugestões para vocês, tá bom? Então, esses são os nossos repasses aí iniciais. Então, vamos para as pessoas que chegaram esse ano, que assumiram o concurso esse ano na rede, ou que entraram como professor contratado, que passaram por todo aquele processo, né? Bem-vindos, né? Eu esqueci de falar isso antes, mas bem-vindo à rede, tá? A gente está aqui à disposição para auxiliá-los nesse processo, né? Nós somos sempre parceiros de vocês. Então, o nosso referencial, como é que ele foi construído? Ele foi construído de uma forma coletiva, né? A construção, ela foi coletiva, é lógico que em partes, né? Porque a gente precisa seguir um documento nacional que é lei, que é a Base Nacional Comum Curricular, e as habilidades postas lá a gente não pode tirar, né? Então, no próximo slide a gente vai observar que nessa construção coletiva, a gente organizou o nosso referencial, né, primeiro com um texto, né, é necessário que a gente mostre para
para as pessoas que leem o nosso documento, né, qual o caminho que a geografia no município de Campo Grande, ela mais ou menos percorre, né? A gente nunca vai ter uma coisa única, né, mas a gente aponta sempre para um caminho, que isso é interessante para a pessoa que lê o nosso documento. Então, a gente tem um texto introdutório. Nesse texto introdutório, a gente traz os conceitos da geografia, que a base também traz, mas nós colocamos junto como que as correntes do pensamento geográfico trabalham esses conceitos. Então, cada uma dessas correntes trabalha de uma forma diferente esses conceitos: paisagem, espaço, lugar, território e região. E isso aqui é muito importante para o professor. Quando o professor ele tem o conhecimento, o entendimento de qual corrente do pensamento geográfico organiza a sua prática pedagógica, ele sabe qual é o ser humano que ele quer ajudar a formar no final desse processo do ensino fundamental. Então, porque o ser humano, né, a criança, ela vai sendo construída, a gente ajuda nesse processo de construção da pessoa humana, né, ao longo da sua vida escolar. Então, é interessante ler esse texto introdutório para ver que cada corrente de pensamento, ela vai desenvolver esses conceitos de formas diferentes, bom? E ainda, no próximo slide, a gente vai observar que a base traz um caminho, né? Para desenvolver, né, a geografia, ela propõe aí o desenvolvimento por meio, né, do ensino por meio do raciocínio geográfico. Então, esse raciocínio geográfico, ele possui 7 princípios, né? Que está colocado lá na base: analogia, conexão, né, diferenciação, localização. Mas o que é importante? Que a gente avançou um pouquinho mais. Tá? Eu posso desenvolver o raciocínio geográfico, né, seguindo os 7 princípios e as espacialidades, mas também numa outra perspectiva, dos conceitos fundantes, estruturadores e estruturantes, né? Esse é um outro caminho que a gente pode seguir e fazer. Então, dá uma lida lá na base que vocês vão observar. E a gente encerra o texto, como no próximo slide, com o processo de avaliação. Então, se a gente observar, seria fácil, né? É o sonho do professor: eu ensino, ele aprende, né? Isso seria tão tranquilo, mas as coisas não acontecem assim. Então, a gente ensina e, às vezes, o menino aprende. E aí, a avaliação, ela tem todo um processo, né? E aí, vocês vão ler a diagnóstica formativa e somativa. O bacana é que a avaliação, ela nos mostra os caminhos, né? Se o menino tá aprendendo ou se eu estou ensinando, né? Não é só para avaliar o aluno, né? O processo de avaliação é para avaliar também a prática do professor. Então, isso é como está organizado o texto. A partir de agora, né, do próximo slide, a gente vai observar que depois dos textos a gente organizou as habilidades propostas pela base em quadros, né? Então, esses quadros, né, pode passar por gentileza, esses quadros, eles respeitam aquilo que vem da base, que são as habilidades, as unidades temáticas e os objetos de conhecimento, né? E aí tem coisas que nós colocamos que daí dá a cara do nosso documento. Mas as habilidades colocadas na base, elas têm como grande objetivo desenvolver as competências gerais que a base propõe, mas também as competências específicas das ciências humanas e da própria geografia. Então, no próximo slide, a gente vai observar que essas habilidades, né, elas possuem objetos do conhecimento e unidades temáticas. Pode passar, por gentileza, o slide? No próximo, a gente vai ver que as unidades temáticas propostas na base são 5, elas são iguais, do 1º ao 9º ano, né? Então, essas 5 unidades temáticas, elas se repetem. O que não se repetem são os objetos de conhecimento. Então, para cada unidade temática dessa, eu vou ter objetos de conhecimento que também vou ter habilidades específicas. Vamos pegar aí mundo do trabalho. Então, mundo do trabalho, lá para o 1º aninho, ele vai ter certos objetos de conhecimento com habilidades, diferente do mundo do trabalho para o 9º ano. É lógico que essas habilidades vão sendo aprofundadas ao longo, né, ao longo do tempo. Então, o que a gente precisa parar para pensar? Quando isso foi construído, e está lá na base nacional, então, os objetos de conhecimento, eles são conteúdos, são conceitos, são processos, né, para que eu possa desenvolver essas habilidades. No próximo slide, a gente vai observar a estrutura das habilidades. Então, as habilidades, elas estão organizadas num código alfanumérico, né, que a gente precisa compreendê-lo,
E para o nosso documento, a gente fez 2 acréscimos, no início e no final desse código alfanumérico, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho do código. Por que eles fizeram esses códigos? Porque sempre vão ter avaliações nacionais, né? E as avaliações nacionais, essas avaliações, elas conseguem organizar qual habilidade foi solicitada em tal item das provas, né? Por isso que tem esses códigos. Então, o CG ali é para identificar que é de Campo Grande, né? Que esse documento, ele é de Campo Grande, segue aí o que está na base, né? EF, que é ensino fundamental, 6º ano, a geografia, né? A habilidade número 5, né? Do 6º ano, e o Szinho é sem alteração nenhuma. Então, essas habilidades, a gente não modificou. Por quê? Já achamos que tem bastante habilidades, né, ao longo do primeiro ao 9º ano. Então, o que a gente o que a gente fez? A gente apenas foi distribuindo ao longo de cada ano essas habilidades para que a gente conseguisse ter uma linha de pensamento, uma organização mais fácil para a gente desenvolver no município. Foi aí que os professores participaram, nessa organização, que a gente vai ver no próximo quadro. Pode passar, por gentileza? Então, esse próximo quadro, aqui a gente pode dizer que foi a participação dos professores. Eles também participaram na leitura, né? Na leitura dos textos, né? Fizeram as suas sugestões, então, por isso que a gente fala que foi uma participação, né? Foi feito coletivamente. Então, cada quadro que a gente vai ver desse, ele tem lá a unidade temática, ele tem o objeto do conhecimento e ele tem a habilidade, isso é da base. Isso a gente não muda, é lei, né? E aí, o que nós construímos? Nós construímos os conhecimentos específicos e as recomendações. Então, essas são as partes. O que a gente vai observar dos quadros? Que cada ano, ele possui 4 quadros, tá? Vocês podem observar que tem 4 quadros em cada ano. Tem uma lógica de pensamento. Então, quando vocês olham para os conhecimentos específicos, vocês vão ver quais são os temas possíveis que a gente pode trabalhar, ok? Então, esse conhecimento específico colocado ali são temas possíveis. Eu posso colocar outros temas? Sim, eu olho para a habilidade que está ali, eu posso acrescentar. E as recomendações é um caminho, né? Não quer dizer que você tem que seguir, é um caminho, porque o professor tem a autonomia, né, para ele decidir qual a metodologia que ele utiliza. Então, o que tem que ficar claro para vocês, ainda mais no início desse ano, que vocês tiverem que fazer o plano anual, e separar isso por bimestres, né? E aí aquela discussão eterna, né? Separa por bimestre, não separa por bimestre. O que a gente tem que entender? Que cada unidade escolar, ela vai organizar conforme a estrutura que ela possui, né? Então, tem, às vezes, alguma habilidade ali relacionada à quilombola, que ela vai puxar para tal bimestre, entendeu? Então, ou para tal quadro. Ela organiza ao longo do ano dela. Eu sei que agora, nesse período de pandemia, seria ótimo, né, se a gente tivesse feito dividido por bimestre. Mas, dá autonomia para o professor. Então, com esse período aí que chegou, né, ninguém estava preparado, né? Quem é que estava preparado com o coronavírus, né? Bem que os cientistas vêm alertando para a encrenca, né? Ao longo do tempo. Mas a gente tem que ver que apareceu, surgiu, né? Está aí, e os meninos vão conversar bastante sobre isso, né? Então, olha que coisa danada, como intervém na vida de todas as pessoas, e não é num lugar só, é no mundo todo, né? Então, é importante a gente ver que ninguém aprendeu, assim, da noite para o dia, como que vai dar aula remota, né? Aula online. Então, como que eu organizo meu planejamento? O que a gente percebeu com essa pandemia? Que escancarou as desigualdades, né? Está escancarada a desigualdade, isso está claro, todo mundo conseguiu ver. Mas, gente, ninguém da noite para o dia vai resolver os problemas das desigualdades sociais que existem no país. A gente de um dia para o outro, a gente não resolve. Isso é um processo que a gente precisa, é um processo histórico de muitas mudanças. Vocês já sabem que a gente conversa bastante sobre isso. Então, estamos nesse período, o que podemos fazer? Então, a gente tem que lembrar que alguns decretos municipais, eles saíram para orientar como é que nós devemos trabalhar nesse período de pandemia. Como é que eu olho para o nosso referencial com aquele monte de habilidades, como é que eu trabalho? Então, você, professor, olha para essas habilidades, né? A gente vai estar encerrando aí o 2º bimestre, começando o 3º e 4º bimestre,
pela quantidade de casos de Covid em Campo Grande, a gente sabe que as aulas não retornam tão rápido, então reorganiza, né? Se estrutura novamente, olha qual dessas habilidades elas são de extrema importância. Eu sei que o aluno não vai aprender como aprende em sala de aula, isso é uma utopia, né? A gente nem sabe como é que a gente vai mensurar isso, na verdade, nem o Conselho Nacional de Educação, nem o MEC, eles terminaram uma resolução sobre isso, com certeza. Chegou já nas secretarias que estão analisando e vai sair um documento, né, com relação às avaliações. Mas o que a gente tem que ter claro, né, na nossa vida? Quais as orientações que foram dadas, né, que saiu naquela resolução 203 lá no Rio Grande, que foi uma CI para a escola, a 142, e lá ela deixa claro o que cada um deve fazer, né? Qual é o papel? É lógico que é amplo, né? A orientação é ampla, porque a gente está descobrindo o fazer junto, né? Como ninguém mais do que vocês que estão aí há quase 4 meses sabem dizer o que deu certo e o que não deu certo. Mas o que é importante disso? Eu tenho que fazer com que o aluno esteja atento à escola. Eu tenho que lembrar que existe a escola, que existe o professor. O que eu posso fazer nesse período? Nós sabemos que tem escola aqui. O aluno tem acesso, o aluno não tem acesso. Eu tenho diferentes grupos, o que tem acesso e participa, o que tem acesso não participa, o que pega o caderno faz e devolve, o que pega o caderno e não devolve. Mas você, professor, precisa ter os registros, né? É necessário, é importantíssimo, né? Que você coloque, né? Isso tudo em registro. Então, se você tem durante aquela semana as suas 7 turmas, como é que você orientou as suas 7 turmas naquela semana? Isso é importantíssimo você saber disso. Então, isso tem que estar registrado. Como é que você sabe quantos alunos estão participando das suas aulas? Ou quantos alunos adquiriram esse caderno? Quantos alunos conseguiram? Então, esses registros são necessários para respaldar o seu trabalho. É sempre importante pensar nisso, né? Agora, eu sei, está muito problemático, né? Porque não é fácil dar aula em casa, pensar, ninguém desenvolveu a tecnologia da noite para o dia, saber trabalhar com áudio. Então, uma coisa que é importante nesse período é cooperação, né? Por mais difícil que seja, eu sei que tem um professor que é bam, entende, sabe, então compartilha com o outro, como é que eu faço isso, como que eu faço aquilo, como que eu faço uma videoaula, eu não estou capaz de uma videoaula, mas uma mensagem de WhatsApp explicando tal atividade do caderno, dá para a gente ir fazendo. Eu sei que vocês estão se desdobrando em casa, que não está sendo fácil o trabalho de vocês, mas os registros, eles são importantíssimos de se fazer. E uma coisa que assim, a gente precisa falar, é chato falar, mas a gente precisa falar. Todo mundo tem que trabalhar. Eu sei que o coronavírus está aí, a coisa não é fácil, né? A gente trabalha com medo, mas a gente tem que procurar todos os meios para a gente se proteger, mas tem que desenvolver o trabalho, né? Então, pensem nisso, provavelmente deve sair mais uma nova orientação, porque essa orientação lá de abril, a gente pensava que voltava, né, depois de 30 dias para a aula, e nós não voltamos. Então, com certeza, as novas orientações, elas devem estar chegando na escola. E é importante vocês lerem sempre essas orientações, que é em cima disso que vocês vão organizando o trabalho. Então, a partir de agora, né, lembre de olhar o referencial, tirar as habilidades que são essenciais para vocês trabalharem nesses 2 próximos bimestres, né, para fazer esses cadernos de atividades, registrem como vocês entram em contato com os alunos, como vocês estão desenvolvendo o trabalho de vocês nesse processo todo, e avisem a coordenação, né? Então, tudo que vocês fazem, a coordenação é o elo de vocês com o aluno, né, com o pai, que às vezes é o pai que tem o WhatsApp e assim por diante, tá bom? Então, agora o Rafael vai entrar falando um pouquinho aí de como essa geopolítica, né, que está dentro do nosso currículo de geografia, tá bom? Olá, professores, olá, professoras. Agradeço a professora Analice pela introdução e todos os avisos prévios. Nós vamos tentar fazer uma discussão agora, basicamente sobre... Aparece a palavra currículo e geopolítica, mas eu queria, de repente, trazer isso mais para o nosso referencial, visto que currículo é bastante complexo, discutir isso a nível
da educação básica, enfim. Então, nós vamos falar aí do nosso referencial e de geopolítica, tudo bem? Nesse caso, é necessário a gente pensar, por exemplo, que para alguns autores ou para outros profissionais, por exemplo, sobretudo aí da economia, das relações internacionais, cientistas políticos, etc., a geopolítica em si, ela vai se consolidar como uma ciência. Mas nós vamos tentar trazer a ideia da geopolítica enquanto campo de estudos da ciência geográfica. Por isso, é muito importante, nesse momento, a gente diferenciar, ou tentar diferenciar, pelo menos, o que nós, enquanto professores, vamos levar em consideração as distinções, né, conceituais, teóricas, metodológicas, por exemplo, que vão existir entre a geografia política e a geopolítica em si. Só assim, a partir do momento de ter a consciência, não completa, mas pelo menos a ideia dessas distinções conceituais e metodológicas entre geografia e geografia política, é que nós vamos conseguir inferir com mais qualidade nas análises que a gente está fazendo dentro da sala de aula, junto com os nossos alunos. Só que essas distinções teóricas, metodológicas, novamente, elas posso considerar bastante recentes, você pensar ali a linha a linha histórica de produção da ciência e da geografia em si, vai se contrapor, por exemplo, ao processo histórico da relação entre a geografia política e a geopolítica em si. Se você pensar aí com base em fatos históricos, por exemplo, num momento aí onde as armas de fogo ainda não existiam, você vai perceber que o domínio de um grupo social sobre o outro, ele dependia basicamente do confronto entre as melhores estratégias territoriais. A Batalha de Maratona, por exemplo, você consegue ver isso aí, né, no slide, ela é um exemplo claro. O conflito entre gregos e persas. Os persas estavam sendo conduzidos até as planícies de Maratona, próximas da cidade de Atenas. Os gregos se posicionam no alto de uma colina, e esse posicionamento estratégico, por exemplo, em relação ao relevo, atrasou o ataque dos persas, permitiu com que os gregos atacassem de uma forma diferente, modificando os flancos, né, do seu exército, e deu resultado. Né? Então, mesmo com um número bastante reduzido de soldados, os gregos acabam vencendo ali o confronto. Isso também está claro em outras batalhas, né? Quem assistiu, por exemplo, aquele filme 300, né? Todo o esquema organizado pelos espartanos para enfrentar os persas também demonstra o quão importante é a estratégia territorial, a importância do relevo, por exemplo, em conflitos e etc. Então, eu não vou entrar muito nisso, são só exemplos, entre tantos slides aí, entre tantos exemplos que a gente pode seguir, pode trocar o slide, fazendo favor, de como essa estratégia territorial era importante nos conflitos, né? Inclusive, vale citar, por exemplo, que isso não é essa estratégia territorial não é algo só da antiguidade. Atualmente, isso se reproduz em vários contextos, como no centro de lançamento de Alcântara ou em outras situações, tá? Com base nessa ideia da estratégia territorial, a gente começa a se questionar qual é a contribuição dos professores de geografia para que o aluno consiga ler o fenômeno. As estratégias territoriais fazem parte da história do pensamento geográfico. E é necessário, então, retomar, por exemplo, aí na sua preparação, nas suas reflexões básicas, como que você faz para retomar o pensamento geográfico. É necessário retomar a ideia do determinismo alemão, do possibilismo francês, sobretudo, por exemplo, em um período em que a geografia foi acusada de não ter validade no seu campo científico, e de se constituir aí mais como uma forma de controle, de manipulação da população pelo Estado. Tá? Não só geógrafos de outros países fizeram críticas, por exemplo, a esse modelo. Cabe relembrar também aqui o papel de dois geógrafos brasileiros muito importantes nesse contexto, o Haroldo de Azevedo e o Delgado de Carvalho. Né? Delgado de Carvalho. Eles vão tratar a geografia, por exemplo, como um conhecimento fundamental para a construção de uma identidade nacional. Basicamente, tinha a ideia de cultivar nos jovens o amor pela pátria,
Se você pensar, por exemplo, muitos de nós tivemos uma formação, por exemplo, de quando você faz a leitura da bandeira, de dizer o verde das matas, né? o azul do céu, etc. Mas qual é o contexto geopolítico que se tem por trás disso? E é necessário levar em consideração um pouco mais adiante as discussões. Então, embora essas críticas desses geógrafos, elas esses geógrafos tenham feito algumas críticas, por exemplo, ao que a relação da geografia com o Estado, ou ao chamado conhecimento estratégia, e isso, de certa forma, contribuiu para que a geopolítica em si ficasse um pouco mais restrita, dominada por alguns grupos. Os trabalhos desses geógrafos, foram de grande relevância para o cenário da geografia brasileira, porque, por exemplo, eles passaram a utilizar com mais força os conceitos e as categorias da geografia, tiveram uma contribuição fundamental para a institucionalização da geografia enquanto ciência no Brasil, contribuíram para a ampliação dos fundamentos da geografia como disciplina escolar, né? Então, cabe aí a gente discutir, pensar a importância desses dois geógrafos na geografia brasileira. Outro que é muito importante é o Yves Lacoste, o francês Yves Lacoste, que tem um livro famoso, né, base dos nossos cursos de geografia. A geografia serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, porque ele traz uma discussão muito importante que provoca os professores a pensar sobre as duas geografias que o Yves levanta. A geografia do Estado Maior, de um conhecimento estratégico fundamental, e também a geografia dos professores, aquela descritiva, que é feita muitas vezes de maneira, ele vai chamar ele de enfadonha, às vezes tediosa para os alunos, sobretudo quando o aluno ele não vê aplicabilidade naquilo que ele está fazendo, ou aquele conhecimento que não vai interferir na vida do aluno. Então, veja só a importância que tem o professor nesse contexto. A reprodução, olha só, se a gente pensar que a reprodução ampliada do capital está cada vez mais mundializada, e essas novas territorializações do capital estão presentes na vida cotidiana do aluno em diversos lugares, inclusive na sala de aula. E essa geografia enfadonha, por exemplo, desconsiderando isso que eu acabei de falar, ela vai levar ou favorecer a consolidação do que a gente chama império da informação. Avançando um pouquinho na discussão, o professor ele precisa lidar com essas informações, isso qualquer um de vocês aí sabe, e essas informações que são advindas, por exemplo, de diferentes fontes, muitas vezes elas vêm dotadas de falsas explicações, ou explicações manipuladas, ou tendenciosas, e é importante destacar ainda, a informação em si, ela não é conhecimento. O conhecimento, que ele acabou, né, nessa atualidade, no momento atual, de repente virando sinônimo, mas não é. A informação não é conhecimento. O conhecimento, que não é estático ou finito, se produz na medida em que você interpreta a informação e dialoga com outros elementos, que você, por exemplo, enquanto professor, dialoga com seus pares, conversa com outros professores, que você conversa com seus alunos, com os alunos entre eles, essa produção do conhecimento. Não simplesmente por ler uma notícia, você quer dizer que sabe das coisas. Você, enquanto professor, tem muitos desafios. Por exemplo, o aluno recebe a informação e leva para a sala de aula. O que dizer da cobertura da mídia sobre o mundo islâmico? Ou sobre a situação da Venezuela? O que dizer, por exemplo, sobre determinados momentos onde algumas TVs apontam informações que não são aquilo que deveria ser falado, né? Como que você interpreta isso? Porque o aluno leva isso para dentro da sala de aula. Como você vai lidar com isso? Em geral, os alunos consomem imagens. Isso a gente sabe. Consome da TV, consome da internet, eles têm essa facilidade hoje para consumir essas imagens. E esse império da informação que produz essas imagens, ele produz também a sociedade do consumo. A sociedade do consumo das imagens, que é uma sociedade do imediato. Em grande parte, aquele aluno que vai receber a imagem,
ele reproduz sem considerar, por exemplo, a história. E aí eu vou trazer uma citação do professor Eduardo Girotto, que fala assim no artigo dele: se não há história nem memória, não pode haver, portanto, nem presente e nem futuro. É importante considerar, então, a história dentro das nossas análises. E muitas vezes o aluno vem para a sala de aula com uma informação totalmente desprovida de contexto. As relações, neste caso, entre o poder e o território estão presentes cotidianamente na vida do aluno. Quando ele traz essa informação, isso fica nítido para você. O aluno precisa compreender isso. Os conhecimentos geopolíticos não servem de nada, né, se você levar ele a pensar somente nos fenômenos mundiais. É necessário aproximar ele da discussão. A geopolítica interfere diretamente em fenômenos locais. Existe conexão entre os fenômenos. Conexão que é, como a analista já falou, inclusive um dos princípios do raciocínio geográfico, que vai auxiliar o aluno a interpretar fenômenos espaciais. Avançando um pouquinho mais na nossa discussão, já caminhando aí também para o final, a gente sabe que o tempo é um pouco limitado, mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a forma com que você, enquanto professor, nós, enquanto professores, abordamos a geopolítica e a geografia política, né? Cabe pensar, seria essa geografia política mais estática? Seria essa geografia política algo que aborda as relações do Estado com seu próprio território, né, com seus limites, com suas paisagens, economia, população, e acaba se encerrando em si? Seria a geografia política algo mais dinâmico, que trata das relações, por exemplo, entre os Estados? Como diferenciar a geografia política da geopolítica? Isso é muito importante, porque diferenciando isso, nosso trabalho avança, melhora em função das práticas, né, como eu falei no começo, tanto teóricas quanto metodológicas da abordagem dos conceitos. Para que isso aconteça, cabe que vocês aí na leitura do referencial retomem, por exemplo, o conceito de território. O conceito de território está presente no referencial, por isso, como a Ana falou, é importante fazer a leitura. Tente fazer uma reflexão sobre a abordagem do conceito de território na geografia tradicional, da ideia de Estado-nação trazida pelo Hatzel, que muitos livros didáticos ainda trazem essa ideia do Estado-nação. Não permitem, por exemplo, uma análise da abordagem híbrida do conceito de território, que é postulada, por exemplo, a partir da geografia crítica, das suas relações com a economia, com a política, com a natureza. Sim, existe a geopolítica do meio ambiente, ou como o meio ambiente interfere na geopolítica. Então, é necessário pensar também nas relações, nos contextos. Enfim, eu não vou adentrar muito nessas discussões, porque daqui a pouco, né, o professor Rafael Bastazini vai trazer outros elementos que vão auxiliar nessa reflexão. Então, eu estou tentando agora, na verdade, levantar algumas provocações, algumas inquietações, que são minhas também, em particular, mas pode ser a de vocês também, porque o aluno ele vai trazer informações, seja elas presencialmente, no retorno às aulas, ou agora, durante a pandemia, nos trabalhos feitos de maneira remota. Eleições nos Estados Unidos este ano. Como que está acontecendo, como que isso se relaciona, isso certamente vai fazer parte das suas aulas. Conflitos no Oriente Médio, né? A China, como que isso se reproduz agora? Como é possível fazer a leitura disso agora? Tá? Bom, acho que eu cheguei agora à última parte da apresentação, então eu vou tentar falar de forma breve como que os conhecimentos específicos e as habilidades que fazem parte do referencial da REME podem ser abordados na perspectiva da geopolítica, que é a temática central aqui da nossa discussão. No 6º ano, por exemplo, nós temos os recursos hídricos, suas múltiplas escalas, né? Você precisa considerar isso. O recurso hídrico, ele é contexto geopolítico na medida, por exemplo, em que as bacias hidrográficas são delimitações que muitas vezes exigem diálogos e negociações internacionais, como é o caso aqui da nossa bacia do Paraná e da nossa bacia do Rio Paraguai. Exigem
negociações e muitas vezes coloca em conflitos interesses de diferentes estados. O território brasileiro, através dos diversos conflitos, presente ali no nosso 6º ano, no nosso 7º ano, das tensões históricas, enfim. Isso serve aí, são exemplos de 6º e 7º ano. No 8º ano, por exemplo, a discussão geopolítica ela vem mais pesada ainda, com temas que a gente pode, enfim, ampliar o nosso leque de trabalho a partir de várias vertentes. Lembrando, sempre importante considerar o conceito, as teorias da geografia política, da geopolítica e a ideia de território que está se aplicando. Mas, a partir disso, é possível discutir relações internacionais, a ordem bipolar, aspectos demográficos, né, da América Latina, por exemplo, né, migrações e diversidade, como que isso vai se aplicar nos diferentes contextos, dos diferentes espaços. Dá para discutir no 8º ano a regionalização do espaço mundial, a integração regional, né? Vamos avançar um pouquinho, acho que tem mais um slide do 8º ano que traz, por exemplo, uma ideia que faz parte do nosso trabalho, que é a globalização, fronteiras, impactos ambientais, olha, de novo, a relação da geopolítica com a exploração da natureza. E não só da exploração da natureza, a geopolítica, por exemplo, ela não vai determinar ou vai influenciar caminhos para a exploração do homem para a natureza, o homem explorando a natureza, mas do homem explorando o próprio homem. Como que funciona essas relações, por exemplo, da exploração do trabalho em diferentes locais? Né? O Rafa vai tentar trazer depois algum desses contextos, mas é importante que a gente tenha ciência que isso está presente no referencial e a partir do conceito de território a gente pode trabalhar as perspectivas geopolíticas. No 9º ano, continua a geopolítica, trabalhando ainda, por exemplo, a economia, a população na Europa, na Ásia. Então, você tem um referencial curricular para trabalhar que está repleto de possibilidades da abordagem da geografia política e da geopolítica em si. Com base nesse exposto, eu posso levar a discussão já para o fim, fica nítido a importância de retomar esse debate geopolítico, né, sobre todas as porções do globo. E mais ainda, cabe destacar que esse diálogo, ele tem que ser levado até os alunos da educação básica, ele não pode ser restrito à academia ou restrito, por exemplo, a grupos de poder. Este conhecimento, ele não pode ser mantido para um determinado grupo. É necessário que os alunos também compreendam e saibam ler o mundo a partir dos contextos geopolíticos. Tá? Eu vou encerrar minha fala por aqui, vou passar a palavra para o professor Rafael Bastazini, que vai tentar aprofundar um pouco mais em temas específicos, em exemplos, e acredito que qualquer situação de dúvida, vocês podem entrar em contato, importante é manter o diálogo. Agradeço a paciência e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer revê-los agora de maneira não presencial, mas mesmo assim sintam-se abraçados, sintam-se cumprimentados. A gente, como a Ana disse e o Rafael também, a gente está trazendo um tema que gera bastante debate, não é um tema simples de ser trabalhado, mas a gente vai de acordo com as demandas de vocês. A gente trabalha a partir das demandas de vocês, e essa foi uma demanda bastante solicitada na última formação, no último encontro que a gente teve, da gente produzir um conhecimento, sobretudo relacionado à China, né? Então, antes de avançarmos para de fato, o conteúdo de geopolítica em tempos de pandemia, eu gostaria de fazer algumas considerações. A primeira consideração que eu tenho a fazer é em relação à linguagem que a gente traz aqui, né? Lembrando que essa é uma formação para professores, então a gente busca, por meio de artigos científicos, teses, dissertações, aquele conhecimento que a gente não tem, obviamente. Geopolítica não é meu tema de pesquisa, não é o tema do Rafael e nem da Annalise, então a gente tem que se apropriar desse conteúdo, só que a gente tenta trazer ele de maneira que seja efetiva para a utilização em sala de aula. Então, a gente faz uma mescla daquela linguagem acadêmica com uma linguagem utilizável a partir
de vocês com os nossos, na relação com os nossos alunos. A segunda consideração que eu gostaria de fazer é que esse tema demandou uma pesquisa bibliográfica muito ampla. Infelizmente, não tivemos condições de ler tudo aquilo que a gente baixou, então, assim, ficou muita coisa de fora, a gente teve que fazer recortes, né? E aí, a gente teve que optar metodologicamente por privilegiar uma outra questão em relação às tantas outras possíveis, tá? Obviamente, e aí a terceira consideração, nós não temos intenção, capacidade e muito menos tempo para esgotar o assunto, portanto, mais uma vez friso que os temas trabalhados aqui, que serão trabalhados na minha fala, eles partem de determinados recortes analíticos, de determinadas perspectivas analíticas, beleza? Como que está organizado, então? Essa minha fala. Primeiro, nós vamos para uma parte teórica que eu vou passar rapidamente, levando em consideração que o Rafael já abordou alguns aspectos relacionados à questão conceitual da geografia política e da geopolítica. Posteriormente, nós vamos abordar os Estados Unidos e a sua hegemonia. Depois, trabalharemos a China, e aí sim daremos mais foco na análise, devido àquilo que eu disse no início da minha fala, a demanda dos professores, a demanda de vocês, e por fim a gente vai tecer alguns comentários do ponto de vista geográfico, obviamente, em relação à pandemia, à sua distribuição espacial, às suas consequências sociais e assim por diante. Bom, feitas as considerações, falado como está organizada a nossa fala, seguimos então agora para o conteúdo de fato. Bom, isso já foi tratado pelo Rafael, né? Nós temos, então, o Hatzel enquanto teórico, enquanto fundador e sistematizador da geografia política. O Hatzel influencia, ele é fundamental no desenvolvimento dessa área do conhecimento da geografia, a geografia política, e aí, aqui, a gente não tem intenção de trazer uma definição do que é geopolítica, porque isso se mostra impossível, porque à medida que a gente vai lendo os artigos, são múltiplas as definições. Então, para trazer uma definição possível, a gente pega alguns elementos que estão presentes nessa vasta produção científica. Então, enquanto geografia política, nós podemos definir que alguns elementos estão presentes na fala dos autores, como o Estado enquanto entidade política atuante sobre uma base territorial. Então, em todas as definições estava a palavra Estado e base territorial. Geopolítica, então, ela tem esses dois conceitos, o território e o Estado, enquanto fundamentador do seu conhecimento. E, no que diz respeito à geopolítica, também as definições são múltiplas, mas uma palavra, ou as palavras que se encontravam presentes nessas definições também diz respeito aos estados nacionais, mas aí com uma diferença. Essa diferença está associada à relação dos estados nacionais, ou ligação, ou as relações de poder entre os estados nacionais, e não somente o Estado Nacional e a sua base territorial, como é desenvolvido na geografia política, aquela influenciada ou fundamentada pelas teorias do Hatzel. E na geopolítica, a gente vai ter, então, dois pilares principais, né? A questão territorial, é de fundamental importância, então, mais uma vez, o território, o conceito de território, a importância da gente retomar esse conceito a partir do nosso referencial, e o outro pilar, que é o das relações capitalistas de produção e reprodução do próprio capital. Então, a geopolítica vai ter essas duas perspectivas diferentes ou complementares à geografia política. No próximo slide, eu julguei importante abordar a geopolítica a partir de uma determinada periodização. Isso é uma periodização possível. Existem outras infinitas maneiras da gente abordar esse conhecimento produzido na geopolítica. Essa é uma possível,
tá? O autor, que inclusive eu esqueci de mencionar no início da apresentação, todos os autores que fundamentam a nossa fala estão logo abaixo no final do slide. No final do slide estão lá a referência completa. Os professores que se interessarem podem buscar no Google, que vão encontrar facilmente esses artigos publicados em revistas online. Então, a partir da definição desse autor, ele coloca 4 grandes temas. Essa divisão ela poderia ser cronológica, por exemplo, mas ele divide por temas, então é uma divisão temática. Ele fala lá daquela geopolítica imperialista, aquela geopolítica inicial, no qual o poder marítimo, o poder naval, a tecnologia naval, ela tinha uma importância muito grande, e aqui a gente pensa no período, no período colonial, na Inglaterra, na França, na Holanda. Ela também está associada ao espaço vital. Olha a geografia aparecendo mais uma vez agora enquanto justificativa dos objetivos expansionistas dos países colonizadores. Posteriormente, ele coloca uma outra temática, já um outro recorte, a geopolítica da Guerra Fria, e aí associada, aqui já é de conhecimento mais amplo, né? A gente trabalha bastante isso em sala de aula, com a teoria da contenção, então dividindo as áreas de influência da potência capitalista, os Estados Unidos, e da potência socialista, a União Soviética. A gente vai ter, então, a divisão entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Primeiro mundo, os países do capitalismo central. Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, os países capitalistas periféricos. Nós vamos ter a divisão entre países centrais e países satélites, capitaneados por Estados Unidos e União Soviética. Nós vamos ter a teoria do domínio, do dominó, desculpa, que está associado a uma influência tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Se ela exercer sua influência sobre determinado Estado nacional, os outros países vizinhos também sofreriam consequências. Nós temos a definição de bloco ocidental versus bloco oriental, enfim, tudo aquilo que caracteriza a geopolítica da Guerra Fria. O próximo tema que esse autor traz para a gente é a nova ordem geopolítica mundial. E percebam, eu destaquei com uma outra cor, porque é a partir daí que a gente vai tratar, então, de Estados Unidos, China e pandemia. É nessa temática que insere o conhecimento que a gente vai trazer aqui, tá? Essa nova ordem geopolítica mundial, ela está associada, sobretudo, a aspectos econômicos, com o liberalismo, com o neoliberalismo, e a estados delinquentes e terroristas. Leia-se delinquente, estados que não vão de acordo com os interesses da potência hegemônica, no caso, os Estados Unidos, tá? E a gente tem também uma geopolítica do meio ambiente, como o Rafael falou, uma geopolítica marcada pelas comissões de ambiente e desenvolvimento da ONU, a questão do desenvolvimento sustentável, da iniciativa estratégica mundial e assim por diante. Não entraremos também nessa temática. Obviamente que tudo que a gente fala aqui está associado, por isso que a gente colocou essas engrenagens. As referências históricas, os processos, os fenômenos, eles não tem como você recortar tematicamente. É um exercício que a gente faz, mas está tudo interligado. Os processos, os fenômenos, eles são complexos e eles exigem que a gente faça esse recorte para tornar mais didático para vocês e até para a gente também compreender com maior facilidade e conseguir reproduzir com qualidade aqui para vocês. Bom, feito essa parte teórica, vamos entrar agora nos Estados Unidos. Então, o modelo americano de reafirmação da hegemonia e as características da nova doutrina imperialista norte-americana. Aqui, percebam mais uma vez, eu faço um recorte histórico. Eu vou começar a explicar a hegemonia americana a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso não quer dizer que lá na Primeira Guerra Mundial ou no século XVIII, os Estados Unidos já não vinha tendo características para se despontar como uma potência hegemônica. Só que, devido ao tempo e à quantidade de informações, isso não é possível. Então, trago a partir da Segunda Guerra Mundial. Bom,
Acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai experimentar, então, uma governança mundial baseada em regimes internacionais e instituições multilaterais. O que isso quer dizer? Os Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial até 1970, ele tem uma governança mundial benevolente, marcada por tratados. Obviamente, os Estados Unidos interviu em vários países nesse período, mas a sua política externa estava muito mais associada a essas instituições multilaterais, como ONU, FMI, Banco Mundial, Unesco e assim por diante. Chega na década de 70, há um rompimento desse padrão americano. Na década de 70 vão ocorrer 3 fatores que modificam essa política internacional passada, iniciada após a Segunda Guerra Mundial, com compromisso de reconstrução da Europa por meio do Plano Marshall e assim por diante. Na década de 70, os Estados Unidos vai abandonar o sistema Bretton Woods, que basicamente garantia um gerenciamento econômico internacional, ou seja, ele baseava as relações econômicas e financeiras entre os Estados nacionais. Quando os Estados Unidos abandona Bretton Woods e rompe com o padrão ou lastro do dólar em ouro, os Estados Unidos permite, então, que a sua moeda se torne uma moeda fiduciária. Os Estados Unidos vai permitir que a sua moeda se torne uma reserva para outros estados nacionais, além de recuperar a sua liberdade de iniciativa monetária. Isso é muito importante porque o centro financeiro do mundo vai passar ou vai ganhar maior intensidade, o Banco Central americano vai ganhar uma importância mundial gigantesca. Então, Bretton Woods, a saída dos Estados Unidos de Bretton Woods é fundamental para a gente entender esse novo período de relações internacionais, de política externa americana. Além, obviamente, quando o dólar perde o seu lastro em ouro, a gente está falando de um movimento que vai culminar numa nova fase de produção capitalista, naquela produção baseada ou capitaneada ou com maior predominância do sistema financeiro. Então, a gente vai ter o desenvolvimento das tecnologias ao mesmo tempo que perde o lastro em ouro. A moeda ela vai conseguir se reproduzir na sua esfera financeira, por meio do capital financeiro, aquilo que Marx vem chamar de capital fictício. Tá? Então, a partir desse rompimento, há um novo ciclo de reprodução capitalista, uma nova fase do capitalismo. Tá? Nós vamos ter também na década de 1970 os Estados Unidos abandonando o Vietnã, o que possibilitou que ele pudesse renegociar sua posição de expansionismo em relação ao Sudeste Asiático. Nessa nova relação com o Sudeste Asiático, após o abandono do Vietnã, nós vamos ter uma aproximação dos Estados Unidos com a China. Então, na década de 70, os Estados Unidos se aproxima da China visando diminuir a influência soviética naquele país. Bom, esses 3 fatores, então, vão ajudar a gente a entender lá na década de 90, quando os Estados Unidos, ou os autores interpretam os Estados Unidos como uma hegemonia total, uma hegemonia que ela ultrapassa os aspectos financeiros, que ela está associada também à sua grande infraestrutura mundial de poder. Ou seja, na década de 90, os Estados Unidos vai ter mais de 700 bases espalhadas pelo mundo. Então, a gente está falando não só de um domínio econômico, mas também um domínio militar, sem precedentes na história. É o auge do domínio americano. Tá? Além disso, obviamente, que os Estados Unidos vai costurar muitos acordos. Né? Então, a gente vai ter... os Estados Unidos ele conseguiu construir acordos com mais de 130 países de apoio militar recíproco. Então, aí, como exemplo, a gente pode pensar o Japão, a Coreia do Sul, a Alemanha, dentre outros países que são tutelados, vamos dizer assim, militarmente pelos Estados Unidos. A gente vai ter a OTAN, que os Estados Unidos também tem um poder e um peso muito grande sobre os Estados aliados. Então, é a hegemonia total, né? Além, obviamente, de se tornar um império financeiro mundial, não só pelas suas reservas e pelo dinamismo da sua economia, mas por expandir para o mundo todo, pessoal,
o modelo neoliberal, junto com a Inglaterra. Isso lá a partir de 1970. Né? O modelo neoliberal que foi implantado na América Latina, aqui na década de 90, a gente teve uma predominância desse modelo muito grande, no Chile, durante a ditadura militar. Então, assim, além do domínio econômico, é um domínio econômico e ideológico, porque o neoliberalismo ele tem outras dimensões além daquela econômica. É importante, pessoal, como e tudo isso que a gente está falando é para ser um conhecimento utilizável em sala de aula, a gente traz aqui um gráfico que está presente num livro didático. Então, a gente pode ver que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos ele tem, em relação ao gasto total de todos os estados, quanto aos investimentos militares, os Estados Unidos representa mais de 30%, especificamente 35% de tudo que é gasto com gasto bélico é oriundo dos Estados Unidos. A China aparece em segundo lugar com 13%. Bom, quando que essa hegemonia total começa a ser ameaçada? Então, aí eu vou trazer um professor da Federal do Rio de Janeiro, o José Luiz Fiore. Ele fala que esse modelo ele é esgotado, ou ele apresenta sinais de esgotamento a partir de dois aspectos principais. O primeiro deles, a impossibilidade de sustentar um império global sem colônias. E aqui nós estamos falando de um domínio total sobre o território. Nós não estamos falando de colônias no sentido do desenvolvimento desigual entre os estados. Nós estamos falando da apropriação total da gente, do território, dos recursos, assim como foi o período colonial que a gente tem conhecimento histórico. Então, essa impossibilidade ela é um dos aspectos que demonstra o esgotamento desse modelo. O outro aspecto diz respeito ao próprio sucesso americano, e marquem essa passagem. O sucesso da hegemonia americana, ele é contraditoriamente resultante resulta, na verdade, agora da competição que os Estados Unidos vem tendo com a China. Então, aquela reaproximação lá na década de 70 que eu mencionei para vocês, vai gerar uma nova realidade que a gente está vivendo e que a gente vai chegar em breve agora nos próximos slides. Beleza. Avançando. Quais são as características das relações internacionais ou da política externa americana no período Trump? Em 2017, a gente vai ter o lançamento de um documento chamado a Nova Doutrina de Segurança Nacional. Esse documento tem muita semelhança com documentos passados que vão no mesmo sentido em relação às suas características. Eu coloquei aqui algumas delas que diferenciam esse documento do governo Trump dos outros, tá? Então, os Estados Unidos ele vai abandonar aquela ideia de sistema mundial, tá? Vai adotar muito mais uma relação marcada pela individualidade e não mais pelas relações a partir das instituições multilaterais, tá? Os Estados Unidos ele vai desistir daquela missão messiânica de impor os seus valores éticos ocidentais sobre todas as partes do mundo. Consequentemente, eles vão reconhecer que seus valores não são universais. E aqui entra uma parte bem interessante. Eles competirão e negociarão com base nos seus interesses nacionais a partir de uma posição de força. Ou seja, os Estados Unidos abdica da sua imposição cultural, de valores e assim por diante, mas ele utiliza toda aquela infraestrutura de guerra montada após a Segunda Guerra Mundial, ou dá a entender que pode vir a utilizada caso seus interesses não sejam atendidos. E, por fim, eles ainda continuam se assumindo, né, enquanto um povo escolhido, mas abdicam dessa universalidade moral para alcançar, então, chegar naquele posto de império militar global. Ou seja, do ponto de vista econômico, nós já temos uma alteração significativa, do ponto de vista cultural, temos uma alteração significativa, mas do ponto de vista militar, os Estados Unidos ainda permanece como uma potência. Bom, pessoal, entramos na China agora.
A China, nós vamos abordar a partir de 3 aspectos principais que a gente julgou fundamentais para a gente entender ela no momento atual. Primeiro, é a superação da dependência tecnológica, posteriormente, a política externa chinesa e, por fim, a questão da soberania alimentar. Vamos lá. Para superar a dependência tecnológica em relação aos países centrais, os países desenvolvidos, os países que estão na ponta do desenvolvimento científico e tecnológico, a China ela teve, então, uma proatividade do Estado em várias frentes. Em relação a incentivo a grandes empresas, reforma para o mercado, qualificação da mão de obra, atração de capital externo, dentre outros aspectos que o Estado, por meio de uma política estatal, buscou desenvolver. Então, a gente vai ter lá, na década de 70, no final da década de 70, como indicativo disso que eu estou falando, reformas que priorizavam o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, em investimentos que variavam de curto e médio prazo. Então, nós podemos ver em números absolutos, em 2005, a China investia 86 bilhões de dólares em ciência, tecnologia e inovação, enquanto que, em 2014, esse montante salta para 369 bilhões de dólares. É uma cifra gigantesca, corresponde a cerca de 20% de todo o investimento global em ciência e tecnologia. Outros aspectos, como que essas reformas ou esse investimento ele se dá? Como que funciona? Aqui eu trouxe 2 aspectos, os planos quinquenais e os programas de médio e longo prazo. Plano quinquenal, como o próprio nome diz, varia no período de 5 anos e os de médio e longo prazo de 15 anos. Quais são as características dos quinquenais? Apoio ao desenvolvimento de manufatura avançada, o que isso quer dizer? Aquele tipo de tecnologia com controle remoto, com automação, sistemas cyberfísicos e assim por diante. Inovação como estratégia para se alcançar desenvolvimento econômico e social. Então, percebam, o investimento em ciência e tecnologia para chegar no desenvolvimento não só econômico, mas também social. E foco nas indústrias emergentes. Quais tipos de indústrias? Biotecnologia, tecnologia da informação, indústrias estratégicas como aeroespacial, nuclear, ciências da vida e assim por diante. Essas são características dos planos quinquenais. Os programas de médio e longo prazo. Meta de 2,5% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. Limitar em até 30% a dependência da China em relação às tecnologias importadas. E aqui a gente pode fazer um paralelo com aquele período de industrialização brasileira, que também passou por essas ideias, né? O Estado levando esse tipo de reforma em detrimento da iniciativa privada e assim por diante. Assegurar que a produção científica chinesa esteja entre as mais citadas do mundo. Então, essas são características que demonstram que o país ele está investindo em pesquisa, em desenvolvimento, em ciência, em tecnologia e em educação, que é a base para você superar a sua condição de subdesenvolvimento. Em relação aos investimentos externos, a gente vai ter uma evolução constante que pode ser dividida em 4 fases. A primeira fase de estabelecimento de canais de venda no exterior, ou seja, a China buscou fazer com que houvessem novos mercados para as mercadorias produzidas no país. A segunda fase foi caracterizada pelas estatais chinesas concentrarem e adquirirem produtoras de commodity. Aqui a gente tem exemplo no Brasil. A China tem as empresas chinesas têm uma presença gigantesca no setor energético. Isso tem uma professora, Débora Werner, do IPUR, que trabalha essa questão. Se vocês se interessarem, é só pesquisar o nome dela, que ela tem vários artigos em relação a isso. A terceira fase, nós vamos ter as companhias privadas adquirindo empresas estrangeiras. Como exemplo, a gente vai ter a Lenovo, que comprou parte da operação da IBM. Então, essa também foi uma estratégia. E, por fim, e a quarta e última fase, nós vamos ter
as grandes empresas privadas chinesas querendo ou objetivando ganhar posições nas cadeias globais de valor. Quando eu falo cadeias globais de valor, eu estou falando, então, naquelas redes internacionalizadas de produção, na fragmentação da produção, na terceirização e assim por diante. São aspectos relacionados a isso, tá? Seguindo, no próximo slide, pessoal, a gente vai ter um investimento que ele atualmente é o maior em termos de infraestrutura e de aporte de capital. Nós vamos ter o que ficou conhecido na tradução, né, como a nova Rota da Seda, que é uma estratégia global de poder chinesa, né? Essa estratégia global de poder chinês, por meio de investimento, de infraestrutura, de criação de parques industriais, intercâmbio cultural e assim por diante, visa ou dá maior ênfase ao comércio, aos fluxos, ao abastecimento, a questões energéticas e etc. Porém, esse investimento, essa nova Rota da Seda, ela não deixa de ter também um cunho militar, porque, obviamente, que essas infraestruturas hoje servem para os fluxos comerciais, mas numa possível guerra, num possível conflito, obviamente que servirão também para a logística militar. Essa nova Rota da Seda, a China fez acordo com mais de 125 países, com 29 organizações internacionais, então é um investimento babilônico, é uma coisa que no mundo não tem igual, advindo de um único país, tá certo? Agora nós vamos para o terceiro e último aspecto relacionado à China, que diz respeito a questão da sua soberania alimentar. Então, assim, mais um mapa que está presente em livro didático para a gente observar. A gente tem os recursos naturais mal distribuídos ou distribuídos de maneira irregular pelo território chinês. Apesar do território chinês, então, concentrar 29% da população mundial, apenas 9% das terras cultiváveis estão na China. Então, tem um desequilíbrio em relação ao tamanho da população e à possibilidade de cultivar na terra. Apenas 14% do território chinês, e aí a gente pode observar o uso da terra aqui, a gente vai ter cadeias de montanha, presença de deserto, áreas planálticas e assim por diante, que vão dificultar o desenvolvimento de uma agricultura modernizada e que seja compatível ao tamanho da demanda interna. Além disso, quando a gente pega a distribuição sul e norte em relação aos recursos, nós vamos ter na região sul da China 1/3 da área agrícola da nação e 4/5 de água. Então, a gente vê um desequilíbrio. Na região norte, nós vamos ter 2/3 de área agrícola e apenas 1/5 da água. Então, a questão da escassez hídrica, ela é fundamental para a gente entender o que eu vou mencionar no próximo slide agora, que está relacionado à aquisição de terras em outros continentes por parte das empresas chinesas. Eu trouxe aqui o exemplo da África, mas isso pode ser transposto para a América Latina. A gente tem esse processo acontecendo na América Latina e inclusive no Brasil. Tá? Então, a China ela vai ter uma política internacional baseada na compra de terras e no soft power, que é uma expressão das relações internacionais que diz respeito à habilidade política de influenciar indiretamente o comportamento e os interesses de outros estados nacionais por meios diplomáticos, culturais e ideológicos. Ou seja, a China não dá um tiro para conseguir atingir os seus objetivos, tá? Então, a gente vai ter... E por que o continente africano? Por que a China vem fazendo isso de maneira enfática no continente africano? Primeiro, há uma carência tecnológica. A agricultura lá ela é baseada na subsistência, com técnicas não modernas, e aí está o detalhe principal. Grande parte das terras do continente africano são terras estatais,
Então, em acordos multilaterais, é muito mais fácil você transferir a posse dessa terra para as empresas do que um ente privado. Isso vai influenciar também nesse processo que vem acontecendo na China. Nesse mapa, a gente pode ver os estados nacionais em que a predominância dos Estados Unidos e da China, ou da China, com maior importância. A gente vê que praticamente todo o continente ele é mais influenciado pela China do que pelos Estados Unidos. Em 2000, teve um fórum que esses acordos foram costurados. Então, a China costurou com mais de 50 países esse acordo de aquisição e de produção que estavam relacionados a levar tecnologia agrícola para esse continente, desenvolver infraestrutura, desenvolver um complexo agroindustrial. Porém, a gente sabe, obviamente, que os grupos tradicionais, aquelas comunidades que vivem da subsistência, eles acabam sendo expoliados ou sendo explorados por essas empresas, como, por exemplo, todos os postos desculpa, pessoal, os postos de trabalho mais qualificados ficam com os chineses, enquanto que os menos qualificados ficam com o pessoal da África, com as comunidades tradicionais. Bom, pandemia, reconfiguração do poder global e as suas consequências. Já estou terminando, é bastante coisa, mas vamos lá. O vírus, o Covid, o corona, ele tem um DNA da globalização, tá? Globalização que está relacionada a essa modernização contemporânea, que se associa ao urbano, às redes, aos fluxos e o próprio desenvolvimento do capital. Alguns autores preveem, então, que nós estamos diante da maior crise econômica desde a grande recessão, marcada pela diminuição da capacidade produtiva dos estados, diminuição da demanda interna, restrição dos movimentos de pessoa, que vão produzir efeitos sobre a oferta e a demanda. Portanto, nós não estamos num momento qualquer, como a gente pode ver no nosso cotidiano, né? É um momento bastante delicado e que exige uma análise multiescalar, né? Levando em consideração o global e o local. No próximo slide agora, a gente vai poder observar um mapa que diz respeito aos fluxos do vírus. Então, aqui a gente consegue entender a difusão espacial do vírus a partir das grandes cidades. Então, nós vamos ter o vírus lá no epicentro, na China, se espalhando. Observem ali, ó, para chegar no Ocidente, Paris é a porta de entrada. Então, a gente observa que as principais cidades dos países desenvolvidos, elas estão ou são a porta de entrada, ou são os grandes difusores do vírus para o restante do mundo. Então, a gente vai ter, obviamente, uma percepção de que esse vírus ele vai se distribuir a partir das maiores redes produtivas e logísticas e também comerciais, né, que vão estruturar todo esse fluxo global, não só de pessoas, mas de informação e de capital também, tá? O grande meio de transporte, vamos dizer assim, de maneira grosseira, foi o transporte aéreo. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de voo diário, além de uma população de mais de 2 milhões de pessoas voando todos os dias antes da pandemia, o que fez com que o vírus se espalhasse com maior fluidez. Por fim, agora, a interdependência na área da saúde e os seus reflexos sobre a população. Vamos pegar o caso da União Europeia. A União Europeia, por mais que os remédios sejam elaborados nos países da comunidade, os princípios ativos, eles são importados. Então, há 20 anos atrás, a União Europeia ela dependia apenas 20% das importações. Com esse processo de internacionalização das empresas, das multinacionais, nós temos as empresas farmacêuticas europeias se deslocando a sua produção, a sua base produtiva para o continente asiático, sobretudo Índia e China. Então, a Índia vai concentrar grande parte da base produtiva, enquanto que a China vai fornecer mais de 80% dos ingredientes farmacêuticos para a Índia produzir. Ou seja, a cadeia global de medicamentos está sendo controlada por 2 países.
Então, isso estrategicamente, do ponto de vista geopolítico, é fundamental. Esses países controlam, tá? Só para a gente ir fazendo essas associações. Quanto às consequências sociais, 40 anos de neoliberalismo, com diminuição dos gastos sociais, precarização dos sistemas de saúde, privatização de serviços públicos, lógica individualistas, pegaram os sistemas de saúde de maneira efetiva. Eles não tinham condições, foram precarizados ao longo do tempo. E, por fim, eu trago aqui uma reflexão que o pessoal falava, o vírus é democrático. Não, ele não é democrático, tá? A gente sabe que, sobretudo em realidades onde a desigualdade predomina, desigualdade socioeconômica predomina, nós vamos ter desigualdades imensas em relação a quem pega, como se trata, como se previne do vírus e assim por diante. Pessoal, agora por fim mesmo, vocês já devem estar cansados, mas vamos lá. 3 considerações. Não há possibilidade lógica de uma paz perpétua. Por quê? Porque as grandes potências sempre serão expansionistas. Quem não sobe permanentemente, cai. Quem disse isso foi Norbert Elias, um grande sociólogo e interpretador das relações internacionais. E aí eu gostaria de finalizar com uma citação direta da Berta Becker, que talvez seja, na geografia brasileira, a principal pesquisadora do tema, né? Ela fala: geopolítica não está dada, ela é construída hoje, no atual período histórico, pelo trabalho humano, tanto material quanto intelectual, e assim produzida, tem movimento e abertura para o indeterminado, que é essencialmente político. Bom, com essa citação, eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou passar agora a palavra para os colegas e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Bom, gente, viram que a temática ela é interessantíssima, né? Que leitura de mundo que nos proporciona trabalhar geopolítica em sala de aula. Então, com certeza, trabalhando mais ou menos na perspectiva que o Rafa colocou, teremos um outro ser humano, né? Então, olha quanto que nós temos que estudar diariamente, né? Então, a gente quer agradecer muito, né, a participação de vocês, de ficarem aí ouvindo, né, ouvindo a gente esse tempo. A gente está com saudade, com certeza, e até a próxima, né? Provavelmente nós teremos mais informações, e saibam que a gente está sempre à disposição de vocês. A nossa equipe ela é parceira, vocês têm certeza disso, e o nosso contato é o blog, o telefone lá da CEMED e a geografia, tá bom? O nosso e-mailzinho lá que vocês recebem, então estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, muita saudade, beijão.